Esperança na Solidão, Encontrando Deus no Deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 11. O preço é ultrajante. Enquanto escrevo isto, estamos no inverno. Minhas caminhadas à tarde me conduzem por uma estrada costeira ladeada por roseiras silvestres e plantas trepadeiras. As trepadeiras carregam seus pequenos frutos de casca grossa, laranjas e amarelos. As roseiras são secos arbustos amarronzados de espinhos cruéis e flores ressequidas. Em tudo isso vejo a beleza bruta para a qual Lilias Trotter abriu meus olhos, os sinais de morte que pressagiam os sinais de vida. Usando outra metáfora em seu livro, O Espelho do Mar, Joseph Conrad vê a morte como um desembarque e um embarque, uma chegada e uma partida. As duas coisas que marcam o rítmico vai e vem da vida de um marinheiro, bem como da carreira de um navio. Ao descrever sua última visita a um antigo capitão que estava à beira da morte, ele escreve: Observei que seus olhos cansados encaravam fixamente o horizonte, como se nada houvesse entre ele e a linha reta de mar e céu, onde o marinheiro, seja lá o que estiver buscando, é o primeiro a avistar. Porém, também vi seus olhos fitarem afetuosamente os rostos no quarto, os quadros na parede, todos os objetos familiares daquela casa, cuja lembrança nítida e firme certamente reluzia em sua memória em tempos de estresse e ansiedade no mar. Estaria ele em busca de um estranho desembarque ou, com uma mente despreocupada, estaria tomando o rumo de sua derradeira partida? É difícil dizer, pois naquela viagem da qual nenhum homem retorna, desembarque e partida são instantâneos, fundindo-se em um único momento de suprema e derradeira atenção. A solidão, como já observamos, é uma espécie de morte. Se pensarmos a respeito dela com os olhos do velho capitão do mar, talvez possamos enxergá-la como uma saída e uma entrada simultâneas. A solidão da viuvez era uma saída dos confortos e consolos de ter um marido, assim como uma nova entrada no estranho mundo de ter que voltar a tomar decisões unilaterais e aprender a dizer eu em vez de nós. Com a graça de Deus e o passar do tempo, também uma de suas graças, fui me acostumando àquele mundo, mas aquele não era o fim da história de Deus. Quando me apaixonei por meu atual marido, Lars Green, senti-me sozinha mais uma vez. Não ficamos separados por muitos anos como sucedera comigo e Jim, mas eu sentia saudades dele. De repente, a casa em que me acostumara a morar sozinha parecia vazia. Então, nos casamos. Como já observamos, o casamento também é uma morte, um desembarque e uma partida, um lançamento rumo a profundezas desconhecidas para as quais precisamos de mapas e bússolas. Quem sabe o que está reservado para um homem quando ele se apresentar na cerimônia de casamento diante de Deus e dessas testemunhas e for instado a jurar, como quem há de prestar contas no terrível dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados? Ele faz prodigiosas promessas de amá-la, confortá-la, honrá-la e mantê-la na saúde e na doença, e renunciando a todas as demais, guardar-se apenas para ela, enquanto ambos viverem. Será que ele sabe o que está dizendo ao tomá-la como sua esposa, para tê-la e mantê-la deste dia em diante, para o bem ou para o mal, quer ricos ou pobres, na saúde e na doença, para amá-la e estimá-la até que a morte os separe? E se a porção deles não for o bem, a riqueza ou a saúde, mas o mal, a pobreza e a doença? Será então que ele terá permissão para abandonar seus votos? Jamais. Foi por isso que ele fez votos, não meras promessas. Não há cláusulas em letras miúdas, nem condições anexas. Quando meu amado tio Tom estava em seus 80 anos, lutando contra o seu próprio câncer, ele cuidou da tia Dot, sua esposa, sendo seu enfermeiro 24 horas por dia durante 4 anos, os últimos anos da vida dela. Quando ela morreu,
Eu lhe disse o quanto admirava sua disposição em fazer aquilo. Eu disse que não achava que muitos homens teriam feito o que ele fez e que eu achara aquilo maravilhoso. Maravilhoso? Disse ele. O que há de maravilhoso nisso? É o que eu prometi fazer, não é? Que grande coração! Quem sabe no que está se metendo quando decide seguir a Cristo sem olhar para trás? Cristo, como noivo, sacrifica tudo. A antiga cerimônia de casamento, agora tristemente alterada, exige que o homem diga: com este anel me uno a ti, com meu corpo te venero e todos os meus bens terrenos te confiro. Ele está prometendo tudo o que é e tudo o que tem. Deus faz o mesmo. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21 a 23. O discipulado é exatamente como o casamento, em muitos aspectos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o relacionamento profundamente íntimo entre Deus e o seu povo é representado pela analogia do noivo e da noiva. O profeta Isaías diz a Israel: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, como a mulher da mocidade que fora repudiada. O apóstolo Paulo usa o relacionamento matrimonial para expressar o amor de Cristo por sua noiva, a autoridade de Cristo e a submissão da igreja. No livro do Apocalipse, um dos 7 anjos diz a João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O livro da oração comum fala do matrimônio como um estado honroso instituído por Deus, significando para nós a união mística que há entre Cristo e a sua igreja. Cristo já nos deu tudo, ao entregar a si mesmo por nós. Em troca, ele nos pede tudo. Não deve haver espaços reservados, nenhuma ressalva secreta, nenhuma insistência em direitos individuais, nenhuma cláusula de salvaguarda. A noiva, na antiga cerimônia, promete não apenas ter, manter, amar e estimar, mas também obedecer, conforme a santa ordenança divina. De onde as mulheres tiraram a ideia de que podem omitir isso? A obediência é parte do fardo do amor, tanto para um discípulo quanto para a esposa. Um discípulo também é um soldado. Em suas cartas espirituais, Pere Didon escreve: não quero pessoas que me sigam com certas reservas mentais. Na batalha, precisa-se de soldados que nada temem. As estradas são esburacadas e os precipícios são íngremes. Pode haver sensações de vertigem nas alturas, rajadas de vento, estrondos de trovões, águias ferozes, noites de terrível escuridão. Nada temais. Há também as alegrias da luz solar, flores tais como não se encontram em lugares baixos, o mais puro dos ares, recônditos de descanso, e ali as estrelas sorriem como os olhos de Deus. Jesus nunca seduziu discípulos com propaganda enganosa. Certa vez, quando grandes multidões o seguiam, ele se voltou para elas e disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Com condições assim, jamais houve naquela época uma debandada de gente a segui-lo. Não é provável que haja uma hoje em dia. Os requisitos não foram modernizados como fizeram aos votos de casamento. Pelo contrário, os requisitos para o discipulado são muito parecidos com os antigos votos de casamento, impossíveis. Jesus salientou tal impossibilidade ao falar sobre um homem que calculava o custo de construir uma torre, bem como um rei que tinha um exército de 10.000 homens. Poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Jesus pergunta. M. Maritain escreve o seguinte: isso significa que, antes de começar a trabalhar para Deus e lutar contra o diabo, primeiro calcula as tuas forças, e se te consideras bem equipado para começar, és um tolo, pois a torre a ser construída custa um preço exorbitante.
E o inimigo vindo ao teu encontro é um anjo diante de quem tu és desprezível. Conhece-te a ti mesmo tão bem que não consigas contemplar-te sem vacilar. Então haverá espaço para a esperança. Somente com a firme certeza de que és ordenado a fazer o impossível e de que podes fazer o impossível naquele que te fortalece, é que estás pronto para uma tarefa que só pode ser realizada por meio da cruz. Será que Jesus está disposto a fazer algum tipo de acordo com recrutas em potencial? Será que dispensará alguns dos requisitos? Não, ele acrescenta mais um. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O casamento também é assim. Nenhuma noiva ou noivo pode entrar no casamento sem renunciar a seus direitos próprios. Porém, é claro, as pessoas se casam o tempo todo sem a mínima intenção de fazer isso. Na maioria dos casos, ninguém lhes disse que precisavam fazê-lo, e a compreensão que têm da natureza do amor é extremamente fantasiosa. Elas encontraram um ser humano que, assim supõe, é capaz de atender às suas necessidades, o companheiro perfeito, compatível, amável, compreensivo. Mas esse pacote premiado é sempre uma caixinha de surpresas. Eles estão fadados a ter problemas, pois a menos que aprendam diariamente a fazer os sacrifícios do amor, o casamento será, na melhor das hipóteses, apenas uma parceria de trabalho e não uma união. Na pior das hipóteses, ele se dissolve. Como é possível que alguém entre no casamento, quanto mais no discipulado? O Senhor exige demais. Certamente ele não espera isso de nós. Ele só pode estar exagerando. Será? Ele repete 2 vezes suas inequívocas palavras para grandes multidões. Ele não está falando em particular aos 12, a quem longamente instruíra nos princípios do discipulado, mas às massas. Sua mensagem é: o que estou pedindo é mais do que qualquer um de vocês pode dar. Você deve pedir por um acordo. Não há esperança para nenhum de nós até que confessemos nosso desamparo. Então, estamos em posição de receber graça, e aí temos o acordo. Graça, no começo, no fim e para sempre. Enquanto nos considerarmos capazes, não estaremos qualificados. Jesus descreveu vividamente as obrigações como algo além de nós. Mas vem a mim, ele diz, toma a tua cruz e segue-me. Somente eu posso tornar-te um discípulo. O discípulo não deve se surpreender se, ao percorrer a estrada com Cristo, alguns membros da velha turma começarem a se dissipar. Talvez no começo ele se sinta sozinho, mas então percebe que há muitos companheiros do caminho que ele jamais teria encontrado em um caminho inferior. Um estudante universitário me disse: Você percebe que está falando para um público muito pequeno? Perguntei o que ele queria dizer com isso. Você está falando apenas com pessoas que levam realmente a sério o seguir a Cristo. A maioria de nós não acha que precisa ir tão longe. É encorajador saber que, de fato, muitos desejam ir até o fim. As cartas que recebo provam isso. Aqui está uma, enviada por um homem que viu murchar e reduzir-se ao pó o que ele acreditava ser uma amizade destinada a se aprofundar e florescer até o casamento. Ele me contou a história desde o início, seus altos e baixos, o esquadrinhar de seu próprio coração e as certezas do Senhor, as respostas calorosas dela e os seus ombros frios, a paciente espera da parte dele. Ele orou para que o Senhor lhe mostrasse o significado de amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Parecia que colocar seus próprios desejos e necessidades de lado, em deferência aos dela, não era algo difícil de fazer, pois ele a amava. Ela, porém, deixou claro que não sentia por ele o que ele sentia por ela. No calor da emoção, é difícil enxergar direito. Colocar sobre o altar as minhas esperanças e desejos de passar por nossa vida juntos foi uma dimensão que eu jamais considerara. Aquilo era tudo. Poderia pedir ou pediria a Deus tanto assim?
Eu não sei o que esse sacrifício produzirá. Sei que o que importa é obedecer. Para esse fim, tenho tentado fazer o meu melhor para ser fiel. Um sacrifício desse tipo não é um evento único. Precisa acontecer toda vez que a vejo, toda vez que me lembro dela. Sacrifício, obediência e graça são os instrumentos de vitória aqui. É um milagre ao vivo e em cores, um testemunho do amor de Deus vencendo o desespero, o esfacelamento e o ego. Meu único recurso era ficar de joelhos. Orei por entendimento e direção. Eu acreditava que o Senhor estava me dizendo para não desistir, e assim eu fiz. Todas as noites eu orava para que o Senhor continuasse seu trabalho de cura em Roxane, nome fictício, e para que o caráter de Deus se manifestasse na vida dela. Também orava para que eu fosse fiel em perseverar durante todo este tempo, para que o amor de Deus brilhasse em minha vida. Eu precisava compreender melhor o mistério do significado do sacrifício de Cristo pela Igreja. Então pedi a Deus que me mostrasse como isso poderia se manifestar em minha vida. A atitude de Roxane mudou. Havia mais abertura, maior ternura, melhor comunicação. Aqueles momentos foram inacreditavelmente maravilhosos. Gostávamos muito da companhia um do outro. Ela era o tipo de amiga por quem eu havia ansiado por muitos anos. Eu amava fazer coisas com ela e por ela. Nada era um fardo. Era uma alegria servi-la e apoiá-la. Foi nessa época que lhe escrevi, pois percebi que se houvesse sentimentos iguais da parte dela, eu desonraria o meu Senhor caso seguisse em frente sem o compromisso de amá-la e servi-la pelo resto de minha vida. Em meu coração, eu me propus a fazer isso. A isso seguiram-se dificuldades de vários tipos. Então ela pediu que eles não se vissem com tanta frequência. Richard concordou, continuou a orar pela obra de Deus em ambos os corações. Então ela começou a se sentir encurralada, tornou-se fria e distante e, finalmente, disse a Richard que ele era um amigo muito especial, mas não havia romance no coração dela para com ele. Estou desfalecido até o âmago. Como pude estar tão errado? Sinto que estou num vazio, incapaz de enxergar e com medo de amar. É muito difícil confiar em minhas interpretações da palavra de Deus, uma vez que elas podem se aplicar a circunstâncias específicas. Meu sentido de visão foi obscurecido ao ponto de estar quase cego. A despeito disto, o único facho de luz que penetra essas trevas é o amor de Deus por mim. A casa pode ter sido destruída, mas a fundação está intacta. Este momento em que me sinto tão fraco e ferido é a oportunidade de colocar minha fé na mira. Permitir que o amor de que Paulo fala em Coríntios, assim como o fruto do Espírito mencionado em Gálatas, se tornem profundamente manifestos em minha vida agora, é fazer-me participante da vitória de Cristo. É neste momento que devo seguir em frente, pois nesta perseverança está o solo fértil onde Deus plantará e cultivará a semente de sua força, e é na força dele que posso viver. Talvez pareça que me afastei do arbusto de espinhos e das roseiras murchas na orla varrida pelo vento com os quais comecei este capítulo. O princípio se aplica. A vida brota da morte. Que rosa pode florescer na vida de Richard, talvez muito tempo depois, brotando deste matagal de espinhos?